Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni. Vídeo de hoje, pessoal, ação fora do radar, tecnologia, certificado digital também com documentos de segurança é a Valid, certo? Eu sei que não é aquela ação redondinha, tá? O Alasca tem uma posição enorme lá, a gente vai falar sobre a composição acionária, mas foi pedido por vocês e eu vou trazer aqui um pouquinho preço, fundamentos, múltiplos e também a saúde financeira da companhia. Se lhe interessa colocar no seu radar esse ativo, né, que já esteve no radar, certo? Quando não tínhamos tantos IPOs do setor tech, tá? A Valid estava sempre ali pipocando na carteira ou pelo menos nas apostas, né? Mas eu vou trazer o histórico de fundamentos dela para vocês terem uma noção da empresa em termos de fundamentos, tá? Bom, se lhe interessa saber sobre a VLD3, Valid, fique até o final. Muito bem, pessoal. Eu começo aqui o vídeo de hoje não trazendo a rentabilidade dela nos últimos 12 meses, mas focando aqui, acho que no principal para você, que tende a ser investidor ou especulador. Valid tem problemas bem fortes de alavancagem. Tá? Em 2020 foi um ano muito ruim para a companhia. A gente vai dar uma olhadinha na lucratividade líquida dela 2020. Vocês podem ver nesse gráfico lá no finalzinho, tá? No meio barra final para você que está no celular aqui, né? Então, resultado líquido, lucro líquido deficitário em 202 milhões, tá? Alavancagem acima de 10 vezes EBITDA. Então, é uma empresa que vai precisar se capitalizar ou vai demandar aí de uma recuperação para o seu nicho de mercado muito forte, tá? Ela trabalha aí com tecnologia de segurança, tá? E também, se você quiser colocar no mesmo padrão ali, no mesmo nicho, certificação digital. Tá? Está muito envolvida com licitações públicas, como foi o caso da CNH, tá certo? E também com certificação digital, que eu já trabalhei no setor. Ela não é a líder, se não me engano, a CertSign ainda é líder, mas ela está entre as principais líderes ali do setor. Tá? Bom, pessoal, alavancagem alta, problemas então no curto prazo? Sim. Dinheiro ficando mais caro? Também. Tá? Sempre que a empresa tem uma dívida alta e o custo dessa dívida tende a aumentar, por causa da taxa Selic, por exemplo, isso é um problema. Qual que é o dever nosso como investidor, no caso? Se você acredita no turnaround dela, é olhar como que está indexada essas dívidas, ponto 1, está indexada a qual indicador, tá? Ou a quais condições, tá? E depois a gente pula também para o período. Poxa, vencimento de tantos por cento da dívida vai para 1 ano, 6 anos, 5 anos, 10 anos. Tem que dar uma olhadinha, tá, no curto e no longo, e ir acompanhando o balanço e DRE para enxergar isso nas fotos, né? Bom, parte 1 então do vídeo é falando das coisas ruins, porém eu termino esse slide aqui comentando sobre a liquidez. Vejam que a liquidez do gráfico acima, nesse gráfico roxinho de barras aqui, tá? A liquidez foi muito, muito alta, tá? Nos últimos 2 dias. Então, trazendo para vocês aqui, nos últimos 2 dias acima da linha tracejada, que é a média. Tá? Em termos de 2,5, 2.500 negócios por dia, ela está negociando hoje a 8, a 5. Então chama atenção, entra no radar. Tá? Há alguma informação que a gente não sabe? Vamos dar uma olhadinha já já no gráfico. Lucratividade, pessoal. Aqui é a foto da última década. Então vejo uma empresa que não conseguiu crescimento, mas se manteve lucrativa aí do 2011 até 2019. Tá? Não houve crescimento, não é aquele gráfico, né, em progresso constante para o norte. Tá? Aqui são os lucros trimestrais, porém 2020 foi um ano muito ruim e 2021 tem o seu primeiro trimestre também deficitário. Então não há uma empresa fácil de se lidar, mas que você pode ter na carteira ali como uma empresa estável, mesmo sendo do setor de tecnologia. Né? Aqui está o gráfico de lucratividade bem lateral, tá? E com poucos casos, poucos trimestres deficitários. Isso de 2011 até 2019, considerando o Brasil na última década, pessoal, olha, vai bem. Tá? Porque passamos por impeachment, passamos por recessão, né? Recessão econômica muito devido às commodities, passamos por crise política, impeachment, como eu falei. Então tem, tá, diversos ingredientes aqui que mesmo com eles a empresa conseguiu se sustentar. Tá? Não cresceu, mas conseguiu sustentar a sua atividade lucrativa. Pessoal, agora falando aqui da governança, a Alaska tem 26%, então é um grande sócio majoritário, realmente dá as trelas por lá. Cape Ann tem 10% e a 41 Gestão de Recursos tem 5%. Novo Mercado, 100% de tag e um bom free float de 56%. Ela atua nos sistemas de identificação, telecomunicação, meios de pagamento e certificação digital, documentos de segurança, certo?
Agora, um pouquinho dos múltiplos, pessoal. Como é que é a Valid dentro do mundo Valid, certo? Porque ela não tem uma concorrente direta ali hoje, tá? Talvez você queira compará-la com a Card System. Eu acho que chegaria mais próxima, tá certo? Vamos lá. O EV/EBITDA dela médio da última década está em torno de 10 vezes, entre 9 a 10 vezes, 9,76 para ser exato. 2 anos que estão acumulando déficit, ela hoje então está sendo negociada a múltiplos negativos do EV/EBITDA, tá? Uma alavancagem enorme. Eu coloquei aqui o EV porque conta também com as dívidas. Então é importante colocar esse indicador e ficar mirando ele. Pessoal, se você gosta de múltiplos, olha, quando e se ela negociar acima dos 10 vezes EV/EBITDA, aí sim você começa a não mais aportar. Se você é um cara de turnaround, acho que até os 10 vezes você tem que acreditar que é ali a média burra dos últimos 10 anos, tá? Só para ter uma noção do indicador como ele está hoje, tá? ROIC. Vejam que a saúde da companhia, o crescimento, como eu posso dizer, a eficiência, teve ali 2009, 2010, 2011. Então a gente pode crer que essa companhia tem um pouquinho de ligação com economia, com o ciclo econômico. Tá? 2011 e 2012 a gente começou a ter recessão, então a companhia veio junto com essa recessão. Então não é a prova de balas, apesar de ser a prova de crise, né? Apesar de ser do setor tecnologia, a gente vê aí o ROIC caindo. Tá? Teve o seu pior patamar em 2017, 2018, 2019 apresentou uma certa recuperação. A Valid, pessoal, saiu de venda de cartão telefônico, tá, para a certificação digital, por exemplo. Então, a empresa tem no DNA dela se reinventar, tá certo? O momento atual é realmente a bacia das almas para a companhia, sem dúvida nenhuma, mas o ROIC dela médio nos últimos 10 anos está ali em 8%, o que não é ruim, tá? Preço do seu valor patrimonial, isso deve chamar atenção nas suas pesquisas de múltiplo, porque ela negocia abaixo do valor patrimonial desde o ano passado. Nunca negociou abaixo do valor patrimonial. Estamos falando de uma média aí de 2,15 vezes. Tá? Hoje está negociando a 75%. Então, 25% de desconto aí o VP. Tá bom? Bom, passado essa parte de fundamentos, pessoal, a gente pula direto aqui para análise técnica e está super rabiscado esse gráfico e tem que estar mesmo, tá? Porque a Valid apresenta um problema de tendência, não há tendência. Então também no preço você tem que apostar em um turnaround. Tá? O movimento dela mais importante, ou melhor, o preço mais importante é o preço aqui do IPO. Estamos nele. Tá? Esse preço ele é bipolar ao extremo. Tá? Então quando nós temos a invasão dos vendedores, primeiro vamos contar aqui, quando os vendedores atingiram de cima para baixo, suporte, boom. De cima para baixo, suporte. Voltamos a subir. Aí, rompemos na crise de 2020, nem preciso dizer. De baixo para cima, resistência, resistência. Estamos lá de novo. Então, o movimento mais bacana para grafista, tá? Olhando para comportamento e ciclo de preços e não valuation, tá? Dados matemáticos, financeiros. Pessoal, eu acho que a expectativa muito grande para um grafista é ver o fechamento acontecer acima, tá, do preço de IPO, acima desses 10,80 aqui. É muito importante. Por hora, estamos lá. Tá? Então, o que eu considero aqui para finalizar? Esse é um gráfico semanal. Tá? Eu tenho todos os pontos mais importantes. A melhor tática, o melhor setup, a melhor estratégia, pessoal. Finalizamos aqui julho, junho, quiçá. Temos ainda mais um pregão amanhã, hoje é dia 29. Finalizamos mês ou meses acima dos 10,80 e o retorno a esse 10,80 se acontecer, ou seja, a gente consegue fechar acima, não importa onde a gente ande, vamos supor que venha até o meu alvo aqui em 12,67 e o retorno para essa região aqui dos 10,80 seria para mim o melhor ponto ali de opa, estou operando a favor da tendência em uma retração barra suporte, barra preço de IPO. Então a gente vai juntando ali os porquês. No ciclo de preços, boom, temos uma tese interessante de tendência. Tá? E aí a gente vai olhar para todos os últimos grandes pontos, tirando o IPO, né? E com certeza a gente vai chegar muito provavelmente a essa região de topo dos R$17. Aqui. Grande percalço para os compradores, né? Foi suporte. Quando rompido, virou resistência. Tá? Então lá, com certeza, é onde você diz, poxa, pelo menos um rebalanceamento é saudável. Tá? Pelo menos um rebalanceamento é saudável. Os alvos do curto prazo, vamos para o diário, vocês vão ter os mesmos pontos, tá? Só mais volatilidade aqui.
Então, volume no candle de ontem, no dia de ontem, entra no radar pelo volume. Eu tenho alvo em 12,48, 12,67. Tá? São os primeiros alvos e aí suporte, pessoal. A 10,80 é o próprio suporte se a gente conseguir vencê-lo. Se não, somente nos 9,53, 8,66, 7,94 e depois em 5,33. Certo, pessoal? Um DNA curto, porém acho que objetivo para vocês da Valid. Sempre que vocês me pedem, eu demoro, mas eu respondo. Obrigado pela sugestão. Até o próximo vídeo. Mais links sobre conteúdos exclusivos na descrição. E a gente tem recentemente também, tá, a formulação de uma carteira de dividendos minha e também de corretagem zero na Necton. Link vai estar em destaque na descrição. Tchau, tchau.